Vamos fazer o seguinte, o Orlando Ribeiro chegou, interino do Corinthians, vamos ouvi-lo depois dessa vitória de virada 2-1. Qual a percepção do treinador que chega, olha, tem uma mudança de filosofia, uma mudança de panorama, sai o Ramon, técnico experiente? Tivemos pouco tempo de trabalhar com eles. Na realidade, só através de vídeo, porque ontem choveu, nós não conseguimos ir para o campo. Então, pela manhã, nós fizemos alguma coisa andando no campo, né? Então, não é viável mexer em muitas coisas, mas a gente já vem acompanhando os jogos. Eu, como treinador do Sub-20, eu assisto todos os jogos do Corinthians, do profissional. Eu acho que isso faz parte de uma integração. Então, o que nós quisemos fazer hoje é apenas dar um pequeno detalhe de uma situação ou outra. E acredito que deu certo. Orlando, tudo bem? Bruno Melhores, da Rádio Bandeirantes. Bom, Bruno. Hoje, poucas alterações em relação ao que o Corinthians vinha jogando, como você destacou, mal teve tempo de treinar, mas houve alguma alteração de posicionamento ou até em relação ao estilo do jogo do Depay no jogo? Ele acabou se destacando, flutuou na direita, na esquerda, pelo meio, foi orientação? Como que foi essa conversa com o Depay, que funcionou muito bem na partida de hoje? Nós procuramos pedir para eles se movimentarem um pouco mais na parte ofensiva, porque nós imaginávamos que o Sport viria um pouco mais baixo com as linhas, né? E se eles não viessem, nós iríamos tentar fazer com que eles baixassem as linhas. Então, quando você tem uma equipe, você joga com uma equipe com as linhas baixas, você tem que ter mais movimentações. Então, eu acredito que pela inteligência de todos os atletas de ataque, pessoal da defesa, em achar o passe, em colocar eles em condições de receber, eu acho que deu certo porque eles se movimentaram bem e receberam os passes e as condições de gols, né, as chances de gols, apareceram bastante no primeiro tempo. Orlando aqui, Rafael Esgriles, Energia 97. Muita gente olha para você e fala, você é o técnico do Sub-20, mas no meandro do futebol você já está há muito tempo na base, já te acompanho desde a época do São Paulo, do Santos e também aqui na base do Corinthians. Então a sua palavra é muito importante, você que é do mundo da bola. Qual a percepção do treinador que chega, olha, tem uma mudança de filosofia, uma mudança de panorama, sai o Ramon, técnico experiente, campeão? Como você viu o elenco após a demissão do Ramon? Era terra arrasada? Não era? Como é que você faz a leitura do elenco quando você chega após a demissão do Ramon, a percepção do elenco? Na realidade, você entregou minha idade, né? Eu já estou um bom tempo realmente no futebol, apesar de a gente ter trabalhado grande parte nas categorias de base, a gente tem uma certa vivência. Então, eu não encontrei terra arrasada, não encontrei os atletas cabisbaixo. Nós encontramos um pouquinho de dificuldades normal de uma equipe grande, que é o Corinthians, que não vinha vencendo. Então, isso é o que nós colocamos para eles, né, para que eles continuassem acreditando, né, mas em nenhum momento nenhum deles desistiram ou realmente estavam assim muito cabisbaixo que de um dia para o outro eles não poderiam se recuperar. Orlando, boa noite. Guilherme Pradella, da Rádio CBN. E queria tratar de dois momentos da partida. Até metade do primeiro tempo, o Corinthians teve muitas oportunidades, talvez um dos jogos que mais conseguiu criar chances reais de gol em 20, 25 minutos. E o gol não sai. E aí vem o gol do Sport já na reta final do primeiro tempo. Queria saber como é que você analisou aquele momento ali, se era só uma questão de um pouco mais de capricho na hora de finalizar, ou se tinha alguma outra questão tática que impediu o Corinthians abrir o placar. E no segundo tempo, o segundo tempo começa já com o gol do Corinthians, né? Queria entender como é que foi a mudança ali, a conversa do vestiário, e se aquela jogada ali foi mais uma situação de jogo que os atletas conseguiram aproveitar, ou se teve ali alguma conversa de tentar pressionar justamente no início do segundo tempo para buscar o empate. Então, realmente nós tivemos várias oportunidades antes de levar o gol, mas eu acredito que é um pouco de ansiedade, né? Estávamos um pouco ansiosos, tem que ter um pouquinho mais de capricho, eles mesmos já falaram isso no vestiário, eles sabem a condição que eles têm, então ficou faltando isso, né? Talvez pela ansiedade e um pouquinho mais de capricho. O que a gente pode tirar de bom dessa situação é que assimilou bem o golpe que foi o gol. Então voltou, conversamos no intervalo para continuar tendo uma situação de pressão no Sport, não baixasse a linha. Nós acreditamos que nós baixamos um pouquinho o nosso meio campo,
depois de uns 25, 30 minutos, foi onde o Sport se aproveitou. Então, foi somente essa correção, e eles mesmos entenderam que precisavam continuar pressionando. E sair o gol assim, logo de saída, para nós é importante porque no sub-20 a gente sempre pede para eles saírem com a bola para frente. Então, já é mais alguma coisa que eu posso levar para o sub-20 para que eles aprenderem, né? Saíram para frente e fizeram o gol. Então, isso... e não foi pedido meu, né, no profissional. Então, eles sabem que quando você precisa atacar um pouco mais, a primeira opção é para frente. E foi isso que eles fizeram. Professor Orlando, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Eu queria que você falasse, Orlando, em relação aos jogadores que você trouxe das categorias de base, né, que figuraram no banco de reservas, o Gui Negão, o nosso... O Dieguinho, que você colocou no campo, né? E também o Gabriel Caipira, que ficou na sombra do Léo Maná, que é outro menino da base também, né? Eu queria que você comentasse essas tuas ideias, né? O que você pensou para esses meninos. E se tem mais gente na base lá de olho agora na possibilidade de jogar com você. Isso é bom porque os meninos têm esperanças, né? De que eles podem chegar no profissional. Eles sabem disso, que o Corinthians é uma integração. O Corinthians, a qualquer momento que precisar, eles vão estar à disposição, os garotos. Então, nós trouxemos porque nós tínhamos alguns atletas suspensos, né, no caso do Mateuzinho, do Martins, e realmente nós tínhamos só o Léo Maná jogando, de especialista na posição. Nós ainda poderíamos ter utilizado o Charles, se precisasse, que já fez esse posicionamento, mas você ter um especialista na posição e dar uma oportunidade para o menino ser convocado, eu também acho que é válido. E o Dieguinho, a função que a gente precisava que estava faltando no segundo tempo, eu já sabia que ele poderia fazer. Então fica mais fácil, né, a gente colocar ele para jogar. Então isso vai dando confiança para eles, para todos eles que estão lá no Sub-20, e saber que se a hora que o Corinthians precisar, eles podem ser chamados. Orlando, Matheus Fernandes, central do Timão. Desde 2006 que você é treinador, 2006 inclusive foi o seu primeiro trabalho como profissional. A partir de lá você pegou muitos trabalhos nas categorias de base, Portuguesa, Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians agora. Por que sempre... Eu imagino que um treinador, na verdade, que você foi muito vitorioso nas categorias de base, como você foi, tenha recebido muitas oportunidades de treinar uma equipe profissional. Por que sempre se manter ali com os garotos? E se essas partidas que você tem no profissional te aguça a querer assumir uma equipe profissionalmente? Obrigado. Tudo tem sua hora, né? Como você falou, minha característica até agora na carreira foram as categorias de base, agora muito mais o sub-20, mas é um projeto de vida, a gente chegar aos profissionais, mas a gente tem que chegar da maneira tiver a oportunidade, um momento. A gente não pode ter pressa, eu não sou uma pessoa que tem pressa. Na realidade, eu parei de jogar futebol muito tarde, por isso que eu achei melhor galgar da maneira que eu venho fazendo, desde escolas franqueadas, passando por sub-11, sub-14, sub-15, sub-17, sub-20. Então, realmente, a gente vem aos poucos chegando próximo aos profissionais. Eu não tive nenhuma, assim, uma situação que um time profissional me chamasse atenção para mim ir. Então, eu prefiro, já que você não tem um projeto, entre aspas, muito vantajoso e que você acha que realmente você tem condições de aceitar, é melhor eu continuar da maneira que eu estou, né? Então, é um projeto, mas também não tem limites. A gente tem que ter, enquanto tiver saúde, enquanto tiver energia, a gente vai trabalhar para isso. Tá? Mas tem sua hora e a gente sabe respeitar o momento, e a gente sabe respeitar as pessoas que estão na nossa frente, né? Vamos lá, Orlando Ribeiro, técnico interino do Corinthians. Já a gente volta na Neoquímica Arena com a nossa repórter Leili Nascimento. É difícil esperar mais numa entrevista coletiva de um interino, né? Aquela posição que ele tem ali umas linhas invisíveis até onde ele pode ir. Eu acho que me deu muita impressão de que, assim,
vou no voo seguro, né, Jean? Ainda mais ganhando, ficou tranquilo e tal. Acho que sim, assim, ele sabe que também não pode ir acima de um certo limite. Acho que também nem sei se ele tem muito mais a dizer do que isso. A gente não está falando daquele interino cuja possibilidade de permanência no cargo parece ser grande nesse momento, acho que não. E mesmo que tivesse sido 4-0, 5-0 hoje, não acho que, pelo que a gente tem visto e ouvido falar, não é o caso. Então, acho que ele cumpriu o trabalho dele de maneira digna, deu uma entrevista correta, sem grandes frases, sem nada muito brilhante, mas, enfim, não vejo nem muita relevância assim na entrevista em si. Acho que é normal que seja assim. Isso não é demérito dele, não é que ele fez nada de errado, pelo contrário. Mas a gente não vê muita relevância, até por saber que provavelmente daqui a 2 jogos ele não vai estar mais ocupado sentando nessa cadeira. Quero ouvir também o Silas e o Zé, mas antes, a Lili Nascimento está pronta para participar aqui do Equipe F, está lá na Neoquímica Arena, na zona mista, os jogadores passando, a gente vai ter entrevista também por aqui, mas Lili, fique à vontade para trazer um pouco do clima do jogo, assim, tudo que você percebeu dessa partida aí no sentido de bastidores e a própria questão técnico corintiano, o definitivo, não o interino, como é que está essa situação? Boa noite para você, Lili. Oi, Mota, beijo para você, amigos do Equipe F, fãs de esportes. A gente está aqui na Zona Mista aguardando, aparentemente, Memphis Depay e Romero devem passar por aqui. A gente está aguardando porque tudo pode mudar, né? Então, enquanto a gente aguarda, eu passo as informações. Bom, de início, né, houve uma pequena homenagem, singela homenagem aí à família Dias, a toda a comissão técnica, antes do início da partida, ali nas placas de propaganda do Corinthians, o nome de cada integrante da comissão técnica, do Ramon e também do Emiliano, e a foto deles no telão. Sobre a partida, a gente percebeu um clima um pouco tenso para o lado da torcida, sabia que era importante o Corinthians conseguir os 3 pontos em casa, não foi um jogo fácil, né? Mas o Corinthians fez a lição de casa, consegue sair com vitória depois de 2 derrotas consecutivas, inclusive uma delas que culminou com a demissão da família Dias no comando técnico do Corinthians. O que eu tenho para dizer para vocês é que há uma certa expectativa por aqui, não só pelos jogadores, tá? Mas também para ver se alguém da diretoria vai passar. O que a gente sabe é que o Augusto Melo não está aqui, mas o Fabinho Soldado está. Ele estava, inclusive, na coletiva que acabou há pouco, que a gente estava exibindo, e a gente fica nessa expectativa para ver se alguém vai falar justamente sobre a questão do novo treinador. Até então, que eu havia apurado com a diretoria corintiana é que não havia uma pressa para ter o treinador. Por exemplo, hoje, ou mesmo que fosse no camarote da Neoquímica Arena, que conversas estão acontecendo e tem esses 2 nomes principais que estão no radar corintiano, do Tite e também do Dorival. Então a gente sabe que os 2 já foram contactados e agora resta saber com quem o Corinthians deve fechar, porque a ideia de parte da diretoria corintiana é já ter esse novo treinador para conseguir passar alguns treinos ao longo da semana, a preparação do Corinthians para a partida de quinta-feira contra o Racing do Uruguai pela Sul-Americana. Então, a princípio, essa é a ideia. Nos próximos dias, é claro, estaremos de olho aí apurando para ver o que de fato vai acontecer. Mas falando da partida de hoje especificamente, o Corinthians fez a lição de casa, precisava vencer, teve protagonismo do Memphis Depay, então claro que ele vai aparecer aqui na Zona Mista, falaremos muito sobre o jogo e também sobre a repercussão da última entrevista dele, que foram declarações fortíssimas, né? Então é claro que ele será questionado, perguntado também sobre isso aqui pelos jornalistas. Qualquer coisinha eu chamo vocês aí, tô aguardando quando algum jogador aparecer, mas hoje tá demorado o negócio aqui, viu, Mota? Eles já demoraram para liberar a gente para chegar aqui na área da imprensa e por enquanto nenhum jogador apareceu. Valeu Lili, já a gente volta na Neoquímica Arena com a Lili Nascimento e a expectativa das entrevistas na zona mista. Zé e Silas, vindo também na esteira do que disse a Lili com as informações e o que a gente ouviu do Orlando Ribeiro, técnico interino, o que esperar desse Corinthians? Porque a gente está falando de um time que tem bons jogadores, mas que falhou na Libertadores, começou mal a Sul-Americana. O brasileiro tem chão, mas também era um começo ruim, agora vem com uma vitória importante para se recuperar. Pegando esse contexto atual de incertezas e algumas definições, o que você está imaginando para esse Corinthians, Zé? Primeiro, a definição do treinador. Rápida? Não sei se vai ser rápido ou não pelas condições financeiras do clube, eu não sei como será feito esse acerto, né? Porque você tem hoje várias combinações, né? Patrocinadores pagam, uma série de coisas que
existem hoje para que se possa fechar um contrato com o treinador ou com o jogador. Com a definição do treinador, você consegue entender mais ou menos o que o Corinthians vai desejar. Dorival é uma linha de raciocínio, uma forma de jogar. Com o Tite, que são esses dois nomes, né? Dorival e Tite. Com o Tite é outra forma de pensar, outra maneira do dia a dia, um time mais equilibrado, defesa, meio campo, ataque, enquanto o Dorival prioriza realmente um time mais jogando para frente, para o ataque, com bola no chão. Aí você consegue ter uma dimensão. O que o Corinthians precisa é definição do treinador para poder fazer um planejamento de elenco e um planejamento também de prioridades, né? Porque o campeonato, a Copa Sul-Americana, o Corinthians está numa situação difícil, né? Essa semana eu acho que meio que define, né? Recebe o Racing, precisa ganhar. Deve decidir, mas deve ganhar, né, do Racing. Só um parêntese sobre essa questão do treinador e das informações que a Lili traz. Eu acho muito ruim para o Corinthians que fique essa especulação em torno desses dois nomes. E não porque eles não sejam bons técnicos. Porque se não der certo. Porque eles são. Não, mas sobretudo se o nome for o Dorival. Porque assim... O Tite. Exatamente, porque você fica com essa coisa. É o Tite e o Dorival, é o Tite e o Dorival. A torcida ama o Tite. Se você falasse, é o Dorival ou o Zé das Couves, é o Dorival ou o Zé das Couves, na hora que você anuncia o Dorival, você vai falar, legal. O Dorival, é isso. Do tamanho do Corinthians, o cara que era técnico da seleção brasileira. Agora, se você fica Tite ou Dorival, e anuncia o Dorival, para o torcedor corintiano, provavelmente vai ser uma decepção. Então, eu não acho legal, sobretudo se o técnico vier a ser o Dorival, eu não acho legal que fique essa coisa entre um ou outro, né, como se fosse uma disputa entre eles para ver quem aceita. Até mesmo, né, Jean? O Tite negou o Corinthians pela terceira vez, quarta vez. Será que ele, né, preferiu ir pro time árabe? Tem isso também, tem uma série de coisas aí que talvez, como o Jean está falando aí, tem que ser uma definição. Não é se é rápido ou não, mas ele vai ter que ter essa definição para fazer um planejamento. Já chega como se fosse a segunda opção, né? Se fecha o Dorival com o Tite ou ele. Agora, eu acho também, dois técnicos dirigiram seleção brasileira, agora concordo plenamente. Um no Corinthians tem uma história absurda, de gigante, campeão do mundo, tudo, e o outro, último técnico da seleção brasileira. Então, mas para o torcedor corintiano, que é uma coisa totalmente particular e separada, é óbvio que na cabeça do torcedor eles iam preferir o Tite, né? Ô Jean, essa pergunta que eu fiz para o Zé, de o que imaginar para esse Corinthians, né? Porque com o fim de 2024, com as vitórias, poxa, era para se salvar de um rebaixamento, chega na Libertadores. Aí muda aquela coisa de expectativa e realidade. Muda a expectativa, elenco bem. Eu me lembro no Bola de Prata, todo mundo animado, os jogadores ali trocando ideia, Garro, Yuri, não, a gente fez ali um pacto, vamos voltar todo mundo junto e tal. Começa mal Libertadores, verdade, ganha o Paulista, rompendo ali um tempo, né, um hiato de jejum, né, um jejum de títulos. Troca de treinador, mal na Sul-Americana, o brasileiro, se focar, talvez tenha chance. Como é que você vê o Corinthians? O que você acha que é a estratégia corintiana 25? Então, eu nunca, eu não vejo problemas grandes neste Corinthians para curto prazo. Acho que os problemas do Corinthians são outros. Os problemas do Corinthians são problemas de longo prazo. É uma questão financeira, é uma questão de um time que está investindo um dinheiro que a gente não sabe se ele tem condição de fato de investir ou não, e a gente já viu com outros clubes do Brasil que num momento essa conta chega. Agora, olhando especificamente para essa temporada, eu não vejo motivo para tanta preocupação. Isso quer dizer que o Corinthians vai ser campeão brasileiro, ou da Sul-Americana, ou da Copa do Brasil? Não quer dizer isso, porque isso você não pode afirmar para ninguém, nem para o Flamengo, que tem o elenco que tem e que estava jogando o que está jogando. Eu acho que a questão não é essa. A questão é que o Corinthians tem um bom time. Isso assim, eu apanhei quando falei no final do Campeonato Paulista ali, que alguém me perguntou, acho que era o William no linha de passe, mas olhando para a temporada, tal, Corinthians e Palmeiras, agora o Corinthians está feliz. Eu falei, olha, se tiver que apostar quem ficar à frente no Campeonato Brasileiro, aposto no Palmeiras. E com o Corinthians campeão, muita gente... Assim, porque é normal. Concordo. Você tem mais elenco, você está mais estruturado, você está numa condição melhor. Nos pontos corridos é normal que você aposte sempre em quem está mais estruturado, tem mais elenco, tem mais time e tudo mais. Tem um técnico indiscutível e tudo mais.
No mata-mata, eu acho que, claro, foi uma pena para o Corinthians sair da Libertadores, mas eu olho para esse time do Corinthians hoje, para as possibilidades de times que o Corinthians pode escalar nos mata-matas, e digo, cara, o Corinthians pode ganhar de qualquer um, inclusive do Palmeiras, inclusive do Flamengo, inclusive de qualquer equipe. Com o seu melhor time em campo, jogando bem no mata-mata, o Corinthians pode ganhar a Copa do Brasil, o Corinthians pode ganhar a Sul-Americana, mais ainda, né? Porque você não tem as principais forças do Brasil e da América no Sul na Sul-Americana. Então, claro que o grupo é difícil, mas isso é uma outra história. Mas eu acho que não tem motivo para nenhum grande desespero. E, claro, você tem que tentar jogar para se classificar para a próxima Libertadores através do Campeonato Brasileiro. Esse, para mim, acho que tem que ser as metas do Corinthians. Tentar brigar pelos títulos nos mata-matas e ficar na zona de Libertadores no Brasileirão.